Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que está em Josué 24:15. Eu vou ler para os irmãos o versículo, mas essa não precisa abrir. Diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os teus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, aqui é Josué quem está falando, e já é no fim da vida dele, onde ele já tinha enfrentado muitas lutas, muitas batalhas. Ele atravessou o deserto junto com aquele povo do Egito, e Deus proveu na vida dele, proveu nos 40 anos no deserto, e no final ele disse que ele e a casa dele serviria ao Senhor, porque ele confiava naquilo que ele tinha vivido. Ele já tinha vivido o melhor com Deus. Então ele deixou essa mensagem para aquele povo, que é ele e a casa dele que seria. Então que nessa noite você possa declarar para você mesma, na sua casa, que é você e a tua casa que vai servir ao Senhor. Hoje você pode estar aqui sozinho, não sei se você está acompanhado da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, mas creia que um dia você e toda a sua casa servirão ao Senhor, amém? Eu quero entrar agora na palavra que eu preparei, que está em Marcos 5, do 21 ao 43. Confesso que eu já tinha lido algumas vezes, porque essa palavra também tem nos outros evangelhos, em Lucas e Mateus. Só que eu nunca tinha me atentado para esse homem, que é a história de um homem que buscou pela filha dele. Amém? Então, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados.
Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu peço que o Senhor venha conduzir, Senhor, meu Deus, essa palavra. Que não saia, Senhor, de mim nada, Senhor, que não for da Tua vontade, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha tocar, Senhor, na vida de cada um que está aqui, Senhor, meu Deus. Eu não sei, meu Pai, o que eles estão buscando, Senhor. Eu não sei qual é a cura, Senhor, o milagre que eles querem nessa noite. Mas eu creio, meu Deus, que assim como o Senhor fez nessa palavra, Senhor, o Senhor realizará na vida dos meus irmãos, meu Deus. Senhor, eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, naquela época, Jairo era um chefe da sinagoga. E essa sinagoga era uma assembleia, como se fosse reuniões onde os judeus iam até lá para orar e ler as escrituras. Porque naquela época eles seguiam as leis de Moisés. Eles conheciam e aprendiam com isso. Os anciões, que eram os mais velhos, eles eram responsáveis por ver se estava tudo em ordem, colocar ordem na casa. Eles viam se estava certo com o discurso que ia ser falado, com as pessoas que iam levar a oração. E Jairo era uma dessas pessoas. Então, Jairo era uma pessoa muito importante naquela época. E influente lá. Como nós vimos no texto, a filha dele estava doente, à beira da morte. E eu acredito que pela influência dele na época, ele deveria ter ido atrás de outros métodos. Atrás de médicos, de remédios, mas nada resolveu. Então ele tomou algumas atitudes para que o milagre dele acontecesse. E eu vou falar dessas atitudes. A primeira, Jairo foi até Jesus. No versículo 21 fala assim, no 22a. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Chegar até Jesus, para nós que conhecemos a palavra, parece ser fácil. Eu estou com algum problema, eu vou buscar Jesus. Mas não é isso que acontece. A gente primeiro conta para um vizinho, conta para um amigo, e depois a gente chega até Jesus. Depois a gente se prostra até Ele para contar o que está acontecendo na nossa vida. E para Jairo era mais difícil ainda, porque como judeu, os judeus não acreditavam que Jesus era Jesus, que era o Filho de Deus. Porque eles esperavam que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, viria com riquezas e poder político. E não foi isso que aconteceu. Jesus veio simples e humilde para caminhar no nosso meio. Então, para ele teve que romper uma barreira religiosa, porque ele acreditava numa coisa e estava buscando outra. E a gente já conhece Jesus, a gente sabe dos milagres que ele pode fazer. Hoje a gente tem o livre acesso. A gente pode fechar os nossos olhos e conversar com Jesus, a gente pode estar trabalhando, falando com Jesus, e muitas vezes a gente prefere pegar outros atalhos do que falar com Jesus. Uma atitude que é tão simples, é só a gente pedir para Ele. E Jairo fez isso. Então foi a primeira atitude dele. A segunda, Jairo se humilhou. No versículo 22, na parte B, fala assim: vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Irmãos, naquela época, Jairo tinha uma posição social. Ele tinha um cargo a zelar, porque ele era um chefe da sinagoga, então ele estava se colocando em risco o cargo dele naquela época, para ele poder buscar Jesus. Só que ele não pensou nisso, ele se humilhou, ele prostrou, ele insistiu. Fala que ele implorou insistentemente. Se humilhar é o ato de se submeter, a se sujeitar ao outro. E Jairo fez isso. Às vezes, nós que conhecemos, que andamos com Jesus, nós não nos prostramos dessa forma. A gente pede uma vez e acha que já está bom. A gente não clama para Jesus, porque a gente acha que Jesus tem que fazer na hora que a gente quer as nossas coisas. A gente acha que a gente vai pedir e já vai acontecer. E ele não. Ele foi de ouvir falar de Jesus, ele se prostrou. Ele colocou diante de Deus o seu problema. Ele pediu ajuda e reconheceu que Deus poderia mudar a história dele através daquele homem que era Jesus. Ele foi verdadeiro na busca dele. Quantas vezes nós pedimos por pedir? Porque eu vou pedir isso para Jesus, porque eu sei que Ele vai fazer. Como se fosse uma obrigação. E não é assim. A gente tem que pedir de verdade, de coração, como Ele pediu. A terceira atitude dele. Jairo esperou o tempo de Deus. E para mim essa sim foi a atitude que mais mexeu comigo.
porque do versículo 25 ao 34, fala da cura da mulher com fluxo de sangue. Enquanto acontecia essa cura, Jairo ainda estava esperando o milagre dele. Jairo chegou até Jesus, eles estavam indo para a casa dele, de repente chegou uma mulher, tocou em Jesus, e Jesus quis saber quem era aquela mulher. Imagina o desespero de Jairo, porque assim, era uma multidão, não era 5, 10 pessoas. Igual a gente que a oração da pastora, é 10 pessoas na frente. Jesus não, era 1000 pessoas, sei lá quantas pessoas, era muita gente. E imagina que a hora que ele perguntou, quem me tocou? Todo mundo queria um milagre, todo mundo poderia querer falar que era, ai, sou eu, Deus, fui eu, Jesus, que toquei você. Então eu acredito que Jairo deve ter ficado desesperado nesse momento, porque a gente não espera que nada interrompa o nosso milagre. Jesus estava indo com ele e de repente ele teve que parar. Imagina, você recebeu uma promessa que vai ganhar uma casa, aí enquanto isso o seu vizinho vai lá e ganha. É frustrante isso. Pode ser que nesse momento Jairo só conseguia enxergar ele e a própria filha dele, que era quem estava esperando. O que será que deve ter passado na mente dele, né? O tempo estava passando e a filha de Jairo piorava cada vez mais. Aí no versículo 35 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Irmãos, assim, pelo contexto de as pessoas que caminhavam com Jairo, eu acredito que todas elas eram judeus. Então, às vezes, nem eles acreditavam naquele milagre, pela forma que falou. Não precisa mais incomodar. Quantas vezes, gente, acontece alguma coisa na nossa vida e as pessoas falam, mas isso não vai acontecer, essa cura não vai chegar. Para de incomodar seu Deus, para de incomodar Jesus, Ele não vai fazer por você. Jesus já estava indo fazer, Jesus já prometeu, já tinha prometido, então Ele iria cumprir. Só que aconteceu algumas coisas no caminho que pode ter entristecido o coração de Jairo. Os judeus, eles eram duvidosos em relação a Jesus. Isso fez com que ele falasse isso para Jairo, né? Eu acredito que por um momento Jairo possa ter se arrependido da decisão dele. Porque nesse momento ele poderia ter pensado, olha, perdi minha filha, que acabou de morrer, posso perder o meu cargo na sinagoga, eu posso perder o meu prestígio, os meus amigos, e Jesus não faz nada? Só que a Bíblia não fala que ele reclamou, ele apenas esperou, ele ficou esperando paciente. Quantas vezes isso não acontece conosco, irmãos? Acontece alguma coisa que a gente acha que está atrapalhando a nossa promessa de chegar e a gente começa a reclamar com Deus. Nossa, Jesus, mas não ia chegar? Não foi o Senhor quem prometeu? A gente acha que tem o direito de questionar a Deus. E a gente não tem esse direito. E Ele não fez isso. A Bíblia não fala isso também, mas eu acredito que aquele milagre na vida da mulher hemorrágica fez com que a fé dele fosse fortalecida. Porque, olha, você só tinha ouvido falar de Jesus, nunca caminhou com Ele. De repente, Ele curou uma mulher que 12 anos estava sofrendo. É para fortalecer a fé da gente. A gente tem que encarar dessa forma os milagres das outras pessoas. Não questionar, não duvidar de Deus. E sim ficar alegre, se alegrar. Jairo não duvidou do milagre. Essa foi a quarta atitude. No versículo 36 fala assim: não fazendo caso do que disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Irmãos, quando as pessoas chegaram para falar para Jairo que a filha dele havia morrido, Jesus foi rápido, não deixou nem Jairo se preocupar e já falou para ele se tranquilizar, para não ter medo, somente crer em Jesus. Ele foi, mesmo com a notícia que a filha havia morrido, ele não desistiu da promessa dele, porque ele sabia que se acontecesse mais alguma coisa no caminho, Jesus estava com ele. Jesus já tinha falado que ia até a casa, ele já tinha chegado até Jesus, se humilhou, se prostrou, ele clamou. Então Jesus já tinha caminhado com ele. Mesmo com outro milagre, Jesus falou para ele não duvidar. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Qual é a situação que te trouxe aqui? Se você veio só por vir ou se você já tem buscado algum milagre na sua vida. Mas Deus está dizendo, não tema, somente creia. Ele está com você, Ele vai realizar aquilo que Ele prometeu. Foi isso que Ele fez com Jairo. Ele tranquilizou. Nós não podemos nos deixar abater pelas circunstâncias. Quando chega alguma notícia ruim, a gente desanima, porque nós somos seres humanos. Às vezes está tudo dando certo, a gente está caminhando para alcançar o nosso sonho e vem uma notícia ruim.
A gente não pode deixar que isso nos impeça. A gente tem que crer naquele que nos prometeu e naquele que a gente busca. Deus quer mudar a nossa história, assim como Ele fez na vida de Jairo. Jairo se entregou, só que depende de você, depende de mim, depende das nossas atitudes. A quinta atitude de Jairo: ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Irmãos, pela notícia que ele tinha recebido, imagino como estava a casa dele, porque a filha tinha acabado de morrer, todos estavam esperando a cura. Eu acredito que todos estavam ansiosos, porque quando Jairo falou, eu vou ao encontro de Jesus para buscar, quem já tinha ouvido falar de Jesus, eu creio que tinha alguma esperança. Até que a filha morreu. Então tinha choro, tinha lamento, só que Jairo não se preocupou com isso. Jairo olhou para Jesus, que não se importou com as pessoas ao redor. Jairo seguiu em frente. Nós não devemos perder o nosso foco. Deixar de acreditar em Jesus porque as pessoas estão chorando. Porque não deu certo para um. Eu estou buscando um emprego, só que a porta não abre para ninguém, não vai abrir para mim. Não, com você é diferente. Você tem buscado? Se você tem buscado na pessoa certa, vai acontecer na sua vida. Só que às vezes a gente quer se importar com as pessoas, com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Jesus, ele não muda de ideia. Ele não desiste daquilo que ele te prometeu. E Jairo sabia que podia confiar nele. Então ele não se importou com aquelas pessoas. A sexta e última atitude. Jairo se afastou das pessoas que não acreditavam no milagre dele. No 40 diz assim: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Irmãos, Deus ordenou que aqueles que não acreditavam no milagre na vida de Jairo se retirassem daquele local. Quantas vezes a gente questiona Deus, por que fulano se afastou? Por que eu não tenho mais tal pessoa do meu lado? Deus sabe de todas as coisas. Talvez aquela pessoa está te prejudicando nesse momento. Talvez ela não acredita naquilo que Deus tem para você. E Jairo podia ter questionado Deus, porque se naquele momento Deus pediu para aquelas pessoas se afastarem, provavelmente as pessoas que estavam na casa de Jairo eram pessoas de confiança dele. Então ele podia muito bem ter falado, não, Jesus, eles são meus amigos, eu vou ficar com eles, e não foi isso que ele fez. Ele confiou plenamente em Jesus, naquela atitude de Jesus. Hoje eu pergunto a vocês, o que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando para as pessoas ou vocês estão caminhando com Jesus? Eu me perguntei isso também. Será que eu estou olhando para as pessoas que estão à minha volta? Eu estou me apegando ao que elas estão falando? Ou eu estou caminhando com Jesus? Eu estou indo em frente com Jesus? Nós temos que nos questionar, porque às vezes a gente deixa se levar pelas amizades, pelo que as pessoas falam. E ele não fez isso. Jairo não se importou com mais nada à sua volta. Ele só se importou com a cura da filha dele. Ele teve foco. Ele queria a cura da filha dele e ele foi buscar por isso. Aí no 41 fala assim: tomando-a pela mão, disse: Talita acumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Irmãos, a filha de Jairo foi ressuscitada. Porque para Deus não há milagre que não possa acontecer. Ele fez a cura, ele fez aquilo que ele tinha falado para Jairo que queria fazer. Mas isso só aconteceu porque Jairo se colocou de pé pela família dele. Jairo colocou a família dele em primeiro lugar. Ele não se importou com o cargo dele, ele não se importou com os amigos dele, ele não se importou com o que as pessoas iriam dizer. De ele estar indo buscar uma pessoa que aquele povo nem acreditava, que o pessoal que convivia com ele não acreditava. Ele tomou uma posição. Em Efésios 5:23, diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Eu creio que um dos pontos mais importantes dessa mensagem, o que fez Jairo alcançar o milagre dele, foi que ele, como cabeça, buscou pela casa dele. Porque, irmãos, é uma hierarquia que existe. É Deus, o homem, a mulher e os filhos. Então, Jairo seguiu essa hierarquia. Quem foi buscar foi ele.
A gente está tendo grupo de casais de domingo e a gente aprendeu bastante sobre isso na apostila. Que quando a mulher se ajoelha dentro da casa dela para orar, irmãos, o milagre acontece. Mas quando um homem se prostra diante de Deus, o milagre é muito maior. Porque a mulher ela tem que ser submissa ao homem. E o homem que é autoridade sobre aquela casa. Então, quando ele se dispõe a buscar, quando ele se dispõe a fazer pela família dele, o milagre é muito maior. E foi isso que aconteceu com Jairo. Ele buscou, ele creu, ele tomou uma atitude. Aí eu pergunto para vocês, homens, que estão aqui hoje. Como vocês têm agido em relação a isso? Como cabeça da casa de vocês, vocês têm buscado? Vocês têm colocado em primeiro lugar a família de vocês? Porque é a família em primeiro lugar. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. A igreja é importante, ouvir a palavra é importante, mas a nossa família é o mais importante. Então, que você possa pensar nisso. Quando eu comecei a vir aqui na Mananciais, tinha muitas mulheres. Tanto que a gente ainda brincava, nossa, a igreja é de mulheres. E hoje eu vejo que mudou isso. Tem muito homem que vem, ou vem acompanhado da esposa, ou vem por livre e espontânea vontade, talvez livre e espontânea pressão, mas está aqui. Porque Deus tem tocado nas vidas. A família é a primeira coisa que Deus quer para nós. Ele criou Adão e Eva, então é uma família. Então, eu penso que por ele ser homem, o milagre foi dessa forma. Foi numa proporção maior, numa proporção melhor. Porque ele buscou. Então, Deus, não é, e eu não quero dizer, irmãos, que Deus não ouve a oração da mulher, não. Que Deus ouve sim. Só que nós temos que ser submissa aos homens. Claro que desde que aquilo que o homem queira para a nossa casa, para a nossa família, esteja de acordo com as leis de Deus. Nós não podemos fazer aquilo que não for da vontade de Deus. Se o teu marido te chamar para ir no bar, você não vai, né, irmã? Porque não é isso que Deus quer. Mas quando ele te chamar para orar, deixa tudo que você está fazendo e vai buscar com o seu marido. Porque Deus fez a mulher para ser auxiliadora, para ser ajudadora. Então, os dois se completam, mas a autoridade é o homem. Aí eu não sei, irmãos, há quanto tempo vocês estão esperando alguma coisa. Se você chegou aqui nessa noite esperando hoje que o milagre acontecesse, se faz 1 ano, 5 anos, 12 anos, como aquela mulher do fluxo de sangue. Mas eu sei que vai acontecer, assim como aconteceu na vida dela. Se você estiver buscando, se você estiver clamando para Jesus, Ele vai te ajudar. Em Eclesiastes 3:1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Irmãos, nessa passagem Deus é claro, né? Muito claro. Há um propósito para todas as coisas, há um tempo para todas as coisas. Só que é difícil a gente confiar nesse tempo. A gente não entende que Deus é perfeito e Ele fez ciclos para as nossas vidas. Todo ciclo que começa, Ele tem que terminar. Nessa passagem, se a gente ler do 1 ao 8, do versículo 1 ao 8, Deus fala que é tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. Você não vai passar plantando sua vida inteira. Uma hora você vai colher aquilo que você plantou. Você não vai chorar a vida inteira. Uma hora você vai se alegrar. E Deus deixou isso pra gente. Ele quis nos mostrar que mesmo a gente enfrentando problemas, dificuldades, barreiras, aquilo vai passar. E se a gente estiver firmado em Deus, o nosso milagre vai ser muito maior. Nós não podemos deixar que essas barreiras nos afastem da presença de Deus, que os impedimentos nos afastem. Nós temos que aproveitar cada ciclo como uma oportunidade de fazer diferente. Eu estava conversando com uma irmã esses dias sobre a morte, né? Que a gente pensa assim, morreu, quando é na nossa vida a gente fica, por que Deus, nossa, o Senhor levou. Mas quando é na vida do outro, fica em paz, irmão, tempo para todas as coisas, tudo é um propósito. Na vida do outro é mais fácil a gente falar. Mas por que a gente não pega essa situação, esse versículo para tudo na nossa vida? Por que a gente não pega isso quando a gente está passando pelo problema? Para falar para os outros é mais fácil. Mas por que para os outros a gente tem esse entendimento para nós não? Então, que nós possamos começar a pegar esse versículo mesmo para nós e entender que há um propósito. Mesmo que você não entenda, irmãos. Às vezes você vai passar a sua vida inteira e não vai entender por que aquilo aconteceu. Mas Deus sabe, é isso que importa. Se nós não compreendermos que para tudo há um tempo, o nosso sofrimento se multiplica. É aquilo que falem por aí, né? Aceita que dói menos. Então vamos aceitar que tem um tempo que a dor vai ser menor. E não adianta a gente procurar a nossa solução, fazer com as nossas mãos. Deus tem a solução permanente. Irmãos, é igual, por exemplo, eu sofro de enxaqueca.
Se eu ir lá e tomar uma Neosaldina, vai aliviar a dor por um momento, mas depois ela vai voltar e vai vir numa intensidade muito maior. Quando a gente quer resolver as coisas sem buscar Deus, é assim, se alivia por um momento, passa por aquela hora, mas depois volta, e às vezes volta pior ainda. Eu tive que fazer tratamento, o tratamento médico falou, é 2 meses tomando remédio. Com 1 mês, para a glória de Deus, eu não tive mais dor. Só que eu fui buscar no médico a solução. O nosso médico, para os nossos problemas, para as nossas dores, é Deus, para o nosso sofrimento. Então, se a gente buscar nele, ele vai dar a solução permanente para as nossas vidas. Amém. Deus preparou todas as coisas para cada fase de nossas vidas. Aí, voltando na história de Jairo, eu me pergunto, e se Jairo não tivesse esperado a cura daquela mulher? E se enquanto Jesus curasse aquela mulher, ele tivesse se afastado? Não sei, irmão, o que eu faria. Eu acabei de pedir para Jesus me ajudar, ele falou que ia, de repente entrou uma na minha frente e ele ia resolver o problema dela. Como assim? Eu estou aqui primeiro. Será que se ele tivesse virado as costas, ele não iria receber o milagre dele, acredito eu? Porque ele não ficou ali, ele não esperou Jesus acompanhar. Se ele tivesse se revoltado naquele momento, ele não teria recebido. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, se foi 10 minutos, se foi 1 hora, mas o tempo eu acredito que teria sido suficiente para ele perder as esperanças. Porque enquanto isso acontecia, Deus falou, chegaram à casa dele falando que a filha dele havia morrido. Então foi uma dor muito grande. Só que ainda assim ele não desistiu. O milagre na vida daquela mulher não foi suficiente para que o dele não acontecesse. A gente tem que parar de pensar que quando o milagre acontece na vida do outro e não na nossa, o nosso não vai mais acontecer. Deus prometeu para você, então é para você que vai acontecer. Cada um busca uma coisa com Deus, cada um tem o seu particular com Deus. Então a mulher não atrapalha. Quem atrapalha Deus de realizar os milagres nas nossas vidas somos nós mesmos. São as nossas barreiras, os nossos pensamentos. O tempo de chorar daquela mulher durou 12 anos, irmãos. Às vezes a gente julga. Nossa, mas aquela ali chegou agora e já recebeu um carro? Nossa, aquela ali chegou agora e já começou a namorar? Irmãos, você não sabe o que a pessoa passa. Você não sabe o que ela passou para chegar até aqui. Aquela mulher estava sofrendo há 12 anos, sem ter contato com ninguém. Jairo podia ter julgado aquela situação. Mas por que ela e não eu? Deus sabe de todas as coisas. Se o outro recebeu antes de você, glória a Deus por ele. Se o outro vai receber depois, glória a Deus também. Há um tempo para cada pessoa. E cada um, Deus trabalha de uma forma. E se Jesus tivesse curado também só a enfermidade daquela menina? Quando Jairo chegou até Jesus, ela estava apenas doente. Era para a morte, mas era uma doença. E se Jesus tivesse ido e curado a doença, será que eles não iriam falar que foi um remédio ou o médico que teria atendido ela antes? Porque eles não acreditavam, né, que Jesus era Jesus. Então, aquele tempo que Deus levou para chegar até a casa de Jairo, a morte da filha de Jairo teve um propósito. E aquele tempo que Jesus levou para chegar até lá, foi para glorificar o nome dele. O tempo que Deus está demorando para agir na sua vida, é para glorificar o nome dele. Não é para você se sentir um derrotado, não é para você se sentir um fracassado. É para glorificar o nome do Senhor. O que Ele vai fazer na sua vida. Eu creio que aquilo que Ele tem para você é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior do que você tem buscado. Jairo buscou uma cura, Deus deu a ressurreição para ele. Deus deu muito mais. Deus deu o impossível. E é isso que Ele faz. O possível somos nós. Jairo buscou, Jairo foi no médico, mas o impossível quem fez foi Deus. Quantas vezes nós ouvimos alguma revelação, né, irmão? A gente chega aqui, Deus usa a vida da pastora, de alguns irmãos para falar para a gente que algo vai acontecer, e a gente quer que aconteça no dia seguinte. A gente se desespera, acha que tem que ser do nosso jeito, e isso a gente acaba colocando colocando nossas mãos onde a gente não deve. E se acontece alguma coisa, Deus revelou hoje, aí semana que vem acontece alguma coisa para atrapalhar, a gente acha que Deus não vai fazer. Aí dá ruim, né? Que já começa. Porque Deus prometeu semana passada e ainda não aconteceu. Porque não sei o que. A gente reclama, a gente questiona. E a gente não sabe. A gente quer colocar as mãos, quer dar uma ajudinha para Deus. A gente acha que vai ser do nosso jeito, né? Quando eu cheguei na igreja, alguns que estão aqui, que me acompanham há mais tempo, sabe disso. Eu tinha saído de um relacionamento onde ele era usuário de droga. E eu cheguei porque a Natália Cola vinha aqui, eles me convidaram para vir, insistiram muito, até que eu resolvi aceitar.
Aí já tinham me falado, lá tem uma pastora que olha para você e fala tudo da sua vida. Nossa, é lá que eu vou, né? O que ela vai me falar? Aí eu cheguei no primeiro dia, eu recebi uma oração da Estela. Deus não falou nem que sim, nem que não para o meu relacionamento. Aí foi passando os dias, eu comecei a vir mais vezes. E a pastora entregava para mim que Deus ia mudar a minha história, que Deus ia mudar a minha história. Até que um dia que ela me entregou que eu ia contar o meu testemunho. Falei, nossa, glória a Deus, ele vai largar as drogas, ele vai vir comigo na igreja e eu vou falar para todo mundo que ele parou de ser usuário para ficar comigo. Só que não era isso que Deus tinha para mim. Eu achava que era. Eu quis dar uma ideia para Deus. Eu quis falar para Ele que era isso que tinha que acontecer. E não é assim. Deus já tinha planejado a minha vida, Deus já tinha planejado como seria. Eu simplesmente falei que era dessa forma e comecei a acreditar nisso. É o meu testemunho, ele vai sair disso, vou ficar feliz, feliz para sempre, amém. E aí o tempo foi passando e eu pedi oração direto, tipo assim, terça, quinta, sábado, todos os cultos eu estava pedindo oração. Até que Deus falou para mim que era para mim parar de olhar para trás e que Ele tinha um novo na minha vida. E isso, irmãos, acho que foi final de 2014, mais ou menos. Deus falou que tinha um novo e eu confiei. Porque até aí eu já estava mais firme na igreja, já estava buscando. E aí eu comecei a buscar, continuei. Aí eu comecei no grupo de jovens, participei do teatro, fui me entregando para Deus, esperando mesmo. Até, assim, é claro que eu lembrava, né, da promessa de Deus, do meu varão e tal. Mas eu fui me apegando a Deus, me apegando às coisas dele. E aí, quando foi em 2016, o Diego começou a vir na igreja. E Deus já tinha entregado algumas coisas que batia da forma que Ele era. E Deus preparou tudo muito melhor do que eu imaginava. Ele me deu uma pessoa preparada, Ele me deu uma pessoa temente a Deus. Eu não precisei buscar, não precisei chorar como eu chorava. Eu não precisei implorar para Deus mudar, porque Ele já veio preparado. E eu creio que eu já estava preparada também, porque foram 2 anos esperando. É o tempo de Deus, foi o tempo de Deus na minha vida. Talvez se o Diego tivesse aparecido lá quando eu estava buscando, eu não iria enxergar dessa forma. Porque eu estava na cabeça que o meu testemunho ia ser que o outro ia parar de usar droga para ficar comigo. E não é assim, Deus age de uma forma diferente. Hoje, o que eu vivo, eu nunca imaginei viver na presença de Deus. Aquilo que Deus tinha me prometido veio de uma forma muito melhor. Ele falou que seria rápido, casamento, casa, tudo que Ele ia preparar. E foi assim. E eu nunca imaginei viver isso que eu vivo. Deus me deu uma pessoa que apoia o meu ministério, que quer viver comigo as promessas de Deus. E assim é da mesma forma com Ele. E eu imaginava uma coisa totalmente diferente. Então a gente não sabe o que Deus tem pra gente, a gente não sabe o que Ele quer fazer na nossa vida, até que a gente se entrega para Ele para deixar Ele fazer. Então nessa noite eu não sei o que você quer, eu não sei se você está dando ideia para Deus, se você está pedindo algo específico. Irmãos, Deus fala, a gente tem sim que especificar, mas abre a sua visão para as coisas de Deus, abre a sua visão para aquilo que Deus tem para você. Para mim, naquele momento que eu precisava, o que me afligia mais era a minha vida espiritual. Eu não sei se é o emprego que você está precisando, eu não sei se é a sua vida financeira que está indo mal, mas confie em Deus, que Deus tem o melhor. A porta de Deus é melhor para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa vida é muito melhor. E quando nós realmente nos rendemos ao Senhor, Ele começa a agir. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, são todas as coisas, irmãos. Sejam elas boas, elas ruins, elas grandes, pequenas, porque Deus, Ele age nos detalhes. Então, se Deus falou para você que vai acontecer, se você está passando por um momento ruim, creia que até esse momento ruim está te levando a receber aquilo que Deus tem para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem amado a Deus, não se importa com aquilo que tem acontecido ao seu redor. Faça como Jairo. Ele não pensou nas pessoas, ele não pensou naqueles que duvidaram do milagre dele, ele não se deixou desanimar pelo milagre da outra pessoa. Ele foi até o fim, ele buscou por aquilo que ele queria e ele recebeu. Hoje você tem parado no caminho, no meio do caminho, ou você tem confiado naquele que te prometeu? Eu também parei para pensar isso, porque muitas coisas eu ainda eu quero conquistar, só que é o tempo de Deus. Não adianta eu querer acelerar, não adianta eu querer fazer do meu jeito, porque Deus vai fazer na minha vida. Eu creio nisso e creio que Ele vai fazer na vida de vocês também. Quando nós queremos tudo ao nosso tempo, irmãos, da nossa maneira, a gente enfia os pés pelas mãos e nós quebramos esse fluxo natural da vida, que é o ciclo que Deus criou para nós. Ele é o começo e é o fim. Então aceita aquilo que você está passando. Não questiona Deus. Não pergunta por quê. Não queira saber o porquê.
Porque a gente não vai saber mesmo. Não adianta ficar se matando e querer saber o que está acontecendo. É Deus quem sabe, é Ele que está cuidando, amém? Amém. Eu peço para os irmãos ficarem de pé. Para mim encerrar, eu vou chamar o grupo de louvor aqui. Irmãos, eu não sei hoje o que você tem esperado de Deus. Se é a ressurreição de um sonho, se é um filho, uma esposa, um esposo, se é um emprego, a cura de uma doença, se é a sua família na casa de Deus. Eu não sei quais são os seus planos, os seus desejos e os seus sonhos. Mas eu sei que o plano de Deus para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Quando a Bíblia fala que olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado, é porque não viu mesmo, não ouviu mesmo. O que Deus tem para você é muito maior. E apesar de tudo que você esteja passando, eu não sei o que é. Se foi decepção que você encontrou no caminho, se são barreiras. Traga na sua memória aquilo que Deus já fez por você, aquilo que Jesus já fez na sua vida. Não desista dos planos de Deus para você. Olhe somente para Ele. Não se deixe levar pelas circunstâncias. E tenha esse homem como exemplo na sua vida. São muitos na Bíblia que a gente pode ter. Mas esse homem, ele buscou, ele clamou, ele enfrentou e ele colocou a família dele em primeiro lugar. Então, irmãos, entenda que esperar em Deus significa descansar. A espera não é para ser dolorida. A espera não é para te dar aflição. A espera é para você descansar, confiar naquele que te escolheu. Não deixa se abater pelas notícias ruins, não deixa se abater pelos problemas do dia a dia. Apenas confie naquele que te escolheu. Que o novo de Deus vai chegar na sua vida. Assim como chegou na minha vida, eu creio que vai chegar na sua. Assim como chegou na vida de Jairo e tantos outros que a Bíblia nos fala, eu creio que vai chegar na sua. Mas você tem que crer e buscar aquele que prometeu, amém? Amém.